não parar, não precipitar e não retroceder. Então dizer para esse cara, sabe quando nós vamos parar? Nunca. Nunca na sua porca vida. Né? E aí pessoal, tranquilo? Então vem aqui antes do vídeo começar, pedir para vocês se inscreverem, quem não for inscrito, compartilhar, curtir, comentar. Quem puder seja membro do canal, que isso ajuda bastante. Tem também o link do Apoia-se. Quem puder ajudar nosso canal e apoiar financeiramente vai ser muito bem-vindo. Mas o mais importante é transmitir o conteúdo e os conhecimentos do professor Olavo de Carvalho para mais e mais brasileiros. Então compartilhe e ajude aí nossa causa. Muito obrigado a todos os membros, apoiadores do canal. Fico muito feliz. Tenho certeza que a gente está no caminho certo. Então fiquem com o vídeo e até mais. Valeu! Começar a responder essa pergunta, para através dela entrar no assunto da aula. Depois no fim eu voltarei às outras perguntas. Aqui é o Carlos Rabelo. Caro professor Olavo, meu nome é Carlos Eduardo Rabelo e sou aluno do curso de Filosofia. Antes de qualquer coisa, gostaria de expressar minha gratidão por esse curso, por o senhor se dispor tão boa vontade em instruir tanta gente. Estaria numa situação muito difícil se não fosse você. Tive uma dúvida a respeito de uma questão que o senhor levantou na 9ª aula do curso. Quando estava falando sobre a questão do determinismo e livre-arbítrio, o senhor fez as seguintes considerações sobre o determinismo. Aspas, se eu estivesse totalmente predeterminado, os meus pensamentos também estariam predeterminados e não haveria possibilidade de eu me colocar alternativas. Se eu estou predeterminado, os meus conhecimentos também estão predeterminados e estão predeterminados todos desde já. E eu tenho em mim já todo o conjunto das predeterminações que me definem. Portanto, eu tenho de tê-las não só no meu ser, mas também no meu conhecimento. Então, se eu fosse totalmente predeterminado, eu não poderia me colocar essa questão. Isso foi o que eu disse. Daí, depois eu vou voltar a isso aqui já já. Estudei durante muito tempo a psicologia comportamental, particularmente a escola de B.F. Skinner, e não consegui relacionar a refutação apresentada pelo senhor com o determinismo comportamental descrito pelos behavioristas. Os comportamentalistas falam que não existe livre-arbítrio, que todo o nosso comportamento e personalidade são determinados pela nossa história e pelo que aprendemos do e no ambiente. O ambiente, sendo este todo o conjunto dos estímulos externos que nos circunda, nos condiciona completamente. Tudo o que fazemos está determinado pelo que aprendemos e pela nossa história de condicionamento, de modo que não existe liberdade alguma. Dizem então que todos os nossos pensamentos são determinados por nossas referências ambientais e que todas as alternativas que nos colocamos estão condicionadas e determinadas pelo conjunto de alternativas possíveis que nos foi ensinado pelo ambiente. O livre-arbítrio, diz o behaviorista com desdém, é um mito. Gostaria que o senhor comentasse esse argumento usado pelos psicólogos behavioristas. Bom, então, em primeiro lugar, existe uma diferença entre o determinismo como doutrina metafísica e como uma teoria de psicologia experimental. Quer dizer, o determinismo a que se refere aos behavioristas não tem o mesmo alcance total e abrangente do determinismo, por exemplo, que tinha para Lutero ou Calvino. Tá certo? Quer dizer, Calvino dizia que quando você nasce, já é tarde para tentar salvar ou danar você. Você nasceu, já está tudo feito. Tá certo? Então, ele está se referindo ao destino último do homem que já está predeterminado no nascimento. Na verdade, antes de você ser gerado, o seu destino já está todo demarcado. É claro que não é disso que estão falando os behavioristas. Eles estão falando, vamos dizer, de um determinismo muito mais limitado, tá certo? Que é definido, vamos dizer, pelo ambiente em torno. Tá certo? Então, se a sua conduta, a sua vida psicológica toda reflete o ambiente em torno, então ela já não está predeterminada. Porque em ambientes diferentes produzirão condutas diferentes. Então, se por acaso você mudar de ambiente, você vai ter que ter outra reação. É certo? Você pegar o sujeito, sei lá, pega o índio de uma tribo, coloca na outra tribo, pronto, já bagunçou toda a programação dele. Então, quando a palavra que está sendo usada é a mesma, é determinismo num caso, determinismo no outro, mas não se trata da mesma coisa, não é o mesmo conceito de maneira alguma. Quer dizer, uma coisa é a predeterminação metafísica, onde não só o curso da sua vida está predeterminado, mas também o seu destino eterno. Quer dizer, você já está salvo ou já está condenado de antemão. Então,
tudo que se passará com você, não só nesta vida, mas por toda a eternidade, já está definido. Isso é, vamos dizer, o determinismo no sentido de Lutero ou Calvino. Né? Mas o determinismo do Skinner e de todos os behavioristas é uma coisa muito mais limitada. Então, ele está se referindo apenas à dificuldade que as pessoas têm, vamos dizer, para agir ou pensar ou conceber qualquer coisa para além ou para fora daquilo que o seu ambiente determinou. Tá certo? Então, essa dificuldade existe mesmo. Tá certo? O que nós vamos dizer, o que nós podemos contestar é apenas se o ambiente tem esta onipotência completa que diz o behaviorista. Para mim, me parece que a teoria behaviorista ela é autocontraditória. Porque se eles têm a pretensão de modificar as pessoas, modificando o ambiente, tá certo? Então já não se pode falar de determinismo. Ele está falando apenas de uma relação de causa e efeito que existe. Quer dizer, você moldar um ambiente assim, você moldará as pessoas desta ou daquela maneira. Agora, você não vai dizer que o ambiente do B.F. Skinner o moldou para que ele moldasse o ambiente dos outros. Não é possível isso. Né? Quer dizer, que se o próprio Skinner tem a capacidade de moldar o ambiente alheio, tá certo? É porque o ambiente não é tão onipotente quanto ele diz. Na verdade, o Skinner não discute a coisa em termos metafísicos. Ele não chega a colocar se existe um determinismo em sentido metafísico ou não. Ele está apenas partindo de um fato de experiência, que é que, em geral, o pensamento das pessoas reflete apenas a influência do meio. Mas nós não poderíamos dizer a mesma coisa a respeito do pensamento de B.F. Skinner. Será que toda a ciência behaviorista foi ela própria determinada pelo ambiente? Não é possível. A existência da ciência behaviorista já reflete um desejo, vamos dizer, de aprender a relação de causa e efeito para poder manipulá-la de algum modo. Quer dizer, se o behaviorismo tem algum sentido técnico, então a teoria dele está errada. Isso é um exemplo, um caso extremo de paralaxe cognitiva. Quer dizer, se é possível aplicar o behaviorismo na prática, é porque, como teoria, ele está errado. Se você é totalmente moldado pelo ambiente, certo? Em todos os momentos da sua vida, tá certo? Então não faz sentido você querer moldar o ambiente. Não é isso? Então, aí você tem um exemplo de circularidade, e uma circularidade absolutamente insustentável. Tá certo? No entanto, qual é o peso real dessa influência do ambiente? Esse era precisamente o assunto da nossa aula. Essa pergunta veio muito a calhar. Né? Então, vamos partir do princípio de que a teoria behaviorista, nós não precisamos nos assustar com ela, porque a ela se aplica sim este argumento. Né? Quer dizer que se você está predeterminado, estão predeterminados os seus conhecimentos também. E, portanto, o conteúdo todo da ciência behaviorista tinha de estar predeterminado pelo ambiente também. Tá certo? E a pretensão behaviorista de moldar o ambiente, a sua técnica de moldar o ambiente, tinha de estar predeterminada também. Tá certo? O que é totalmente impossível. Não é isso? Então, mesmo porque você pode moldar o ambiente num sentido ou no outro. Por exemplo, eu vou criar um ambiente para fazer pessoas, digamos, corajosas ou covardes. Eu quero que elas tenham autoconfiança, iniciativa, etc. Ou quero que fiquem tímidas, inibidas e incapazes. O que eu quero? Quando Skinner decide montar um ambiente para isto, ou montar um ambiente para aquilo, isso já está predeterminado? Ou ele tem que fazer uma escolha? Evidentemente ele tem que fazer uma escolha. Se ele não pudesse fazer a escolha, ele não poderia fazer o experimento científico, porque o experimento científico pressupõe hipóteses diferentes e contrastantes. Ele tem que testar uma coisa e testar outra. Tá certo? Então, vamos dizer, o que eu chamo de paralaxe cognitiva é sempre o deslocamento entre o eixo da experiência real e o eixo da teorização. Quer dizer, quando a teorização não reflete as próprias condições em que a experiência se desenrolou, então você tem um caso de paralaxe cognitiva, e isso aqui é típico. É isso? Então,
Se não houvesse livre-arbítrio, não poderia haver experimento científico. Você não poderia testar uma alternativa, outra. Você só poderia testar sempre dentro da mesma linha. Então se aplica perfeitamente aqui o mesmo argumento. Se aplica até mais facilmente ao caso do behaviorismo do que ao determinismo de Lutero e Calvino. Porque no caso do determinismo integral de Lutero e Calvino, a hipótese que eu lancei, falei assim, está tudo predeterminado. Estão predeterminados também os seus pensamentos, os seus conhecimentos. E, portanto, se você levanta a questão do determinismo e livre-arbítrio, esta questão também está predeterminada. Está predeterminado que você vai ter a ilusão de poder ser livre e de que você vai colocar este problema. Então, Deus te enganou. No caso de Lutero e Calvino, o determinismo só é contraditório com o dogma da bondade de Deus, porque se está tudo predeterminado, então Deus me enganou. Deus me deu a ilusão da liberdade e de que eu posso escolher, digamos, tá certo, entre o vício e a virtude, quando na verdade já está escolhido. Então Deus me enganou, então Deus não pode ser bom. Tá certo? Então haveria uma contradição com a doutrina moral, né, do próprio cristianismo. Tá certo? Mas no caso do behaviorismo, a ilusão, a contradição é mais material ainda, mais simples e mais brutal, porque ela é contraditória com as condições de realização do experimento científico. O experimento científico é constituído de alternativas. Se não houver alternativas, se não houver hipóteses contrastantes, não há ciência nenhuma. Por exemplo, vamos dizer uma alternativa, né? A conduta do seu fulano de tal é toda determinada pelo ambiente ou ele tem margem de manobra? Se eu coloco esta questão, eu tenho que poder testá-lo em condições diferentes. E quem escolhe essas condições sou eu. Ou elas também já estão predeterminadas? É claro que não. Isso quer dizer que, em primeiro lugar, o determinismo behaviorista não tem pretensões metafísicas. Quer dizer, ele não é um determinismo integral. É um determinismo relativo. E tudo o que ele quer dizer é que a margem de manobra do indivíduo, na sua totalidade, tá certo, está condicionada ao conjunto do ambiente. Não é isso? Muito bem. Em que medida isso é verdadeiro ou não? Então, em primeiro lugar, como não se trata de um problema metafísico, mas de um problema científico experimental, tá certo? Não há resposta teórica. Só tem resposta empírica. E essa resposta não precisa ser necessariamente a mesma para todos os seres humanos. Ora, a coisa mais simples é você perceber que nem todas as pessoas são dependentes do ambiente na mesma medida. Ou seja, nem todas as pessoas respondem com igual passividade e obediência aos impulsos do ambiente imediato. Mas espera aí, um momento. Né? Em muitas teorias científicas, elas padecem de um defeito fundamental. É que os seus conceitos não são conceitos descritivos, são figuras de linguagem. Por exemplo, a palavra ambiente é uma figura de linguagem. Né? Então, ambiente é um termo que você pode usar em geografia, não é isso? Você pode usar em decoração, não é isso? Você pode usar em cinematografia, você pode usar um monte de contextos diferentes, ela significará coisas diferentes em cada um desses contextos. O que quer dizer o Skinner ou a escola behaviorista com ambiente? Por exemplo, nós temos um ambiente civilizacional, do qual faz parte, por exemplo, né, as tradições cristãs, judaicas e greco-latinas. Tudo isso é parte do nosso ambiente civilizacional. É deste ambiente que o Skinner está falando. Nós também temos aqui um ambiente planetário, no sentido ecológico da coisa. E temos um ambiente cósmico, os planetas em torno e tal. A qual desses ambientes eu estou submetido? Está entendendo?
Quer dizer, a influência do ambiente, entre aspas, não é um conceito científico. É uma simples figura de linguagem. Ela não está se referindo a nenhum fenômeno preciso. Com ambiente, o sujeito está querendo dizer tudo aquilo que não é eu. Então, o Ortega y Gasset, eu sou eu e minha circunstância. Até onde vai a minha circunstância? Por exemplo, qual é o âmbito temporal no qual você vive? Então, quando você é pequenininho, qual é o espacial? Quando você é pequenininho, o seu ambiente espacial é o seu quarto ou a sua casa, no máximo. Você não sabe nada para além daquilo ali. Você pode se perder até dentro de casa. Não é isso? Você sabe que existe alguma coisa para além da sua casa. Mas a chave que abre a porta de acesso para esse ambiente maior é o seu pai e a sua mãe. Ou seja, você não vai agir baseado na confiança que você tem no seu próprio conhecimento do ambiente externo. Por quê? Porque você sabe que você não o conhece. Mas você supõe que papai e mamãe o conheçam. Então, eles são o mapa do ambiente externo. Quando você vai atravessar a rua e sua mãe te dá a mão, tá certo? Ela está fazendo uma mediação entre você e o espaço em torno. Não é? Isso quer dizer, você não está tendo uma relação direta com o espaço em torno. Essa relação é determinada pelo conhecimento que sua mãe, seu pai, ou o adulto qualquer, tenha desse espaço. Ela está te guiando nesse espaço. Tá certo? A criança pode ir até a esquina e na esquina já se perdeu. Não é isso? Então significa que ela não tem um domínio próprio do espaço externo. A relação dela com o espaço tem que ser mediada por um outro tipo de relação completamente diferente, que não é a relação espacial, que é uma relação social e afetiva. Então quer dizer que sem este vínculo social afetivo, ela está perdida no espaço. Já não se pode dizer a mesma coisa de um adulto. Para um adulto caminhar nas ruas e se orientar na cidade, depende de alguma relação social e afetiva? Absolutamente não. Então, quer dizer, essa mediação afetiva existe para a criança, mas não existe já para um adulto. Não é isso? Você percebe que na passagem da infância para a idade madura, houve então não só uma ampliação do espaço percorrível, do espaço à sua disposição, tá certo? Mas também um aumento da sua autonomia na relação com esse espaço. Não é isso? A mesma coisa com relação a outros domínios. Por exemplo, a linguagem. Tá certo? A criança já, desde pequenininha, está ouvindo os outros falarem. A maior parte do que os outros estão falando ela não entende. Ela entende só um pedacinho. Então, a relação dela com este mundo de signos também é mediada por uma relação afetiva. Por exemplo, a mãe ou o pai podem estar interessados em ajudar a criança a aprender a falar. Não é isso? Então, nesse caso, ensinarão palavras novas para ela, ajudarão a criança a se comunicar quando ela não consegue, e assim por diante. Mas e se ninguém ligar para a criança? Eu vou contar uma experiência que eu tive para vocês. Já contei isso aqui. Quando eu tinha uns 18 anos, eu fui trabalhar num negócio chamado recenseamento escolar. Trabalhar não, fui fazer o meu oferecido de voluntário, para ficar lá um mês. E nos mandaram para um lugar lá no litoral sul do estado de São Paulo, que é a região mais atrasada que tinha. E os mapas que eles nos deram para percorrer ali eram mapas tão antigos que os rios assinalados no mapa já estavam secos. Acho que foi o general Rondon que fez aquele mapa. Então a gente andou lá no meio do mato, andava, depois de repente achava umas cabanas, daí quem estava lá, quantos filhos tinha, se era um casal, quantos filhos tinha, se estava na escola, se não estava. Daí, chegamos lá e encontramos um casal que era assim, um sujeito meio alemãozão, casado com uma mulher preta, e aquele bando de filhos. E daí eu peguei meus papéis lá, peguei os formulários e comecei a preencher. Daí tinha lá um menino que parecia ter uns 8 anos, eu falei, como é o nome desse aqui? Daí a mãe falou, ele não tem nome não. Eu falei, mas como, minha senhora? O que é isso aqui? Minhoca? É tatu-bola? É uma árvore? Isso aqui é um cidadão brasileiro, tem que ter nome.
Ela falou, não, não tem. Eu digo, mas vocês nunca falam com ele? Não. Ah. Eu não perguntei mais nada, eu fiquei quieto também. Tá? A minha capacidade verbal acabou. Tá? Então, eu vi isso aí com meus próprios olhos. Quer dizer, era o cidadão brasileiro sem nome. Agora imagina o que seria de cada um de vocês. Né? Você não tem nome, não tem um jeito de chamar você. Né? Como é que eu chamo? O Psiti, o meu, né? O do chapéu. Aí, né? Quer dizer, cada vez te chamam de uma maneira diferente. Né? Se te chamam, porque também não tinha nada para falar para você, nunca falaram nada para você. Então, dá para imaginar que o domínio da linguagem que esse cidadão tinha era muito deficiente. Né? Então, aí, por volta dos 8 anos, ele devia ser capaz de falar umas 3 palavras. Não é isso? Quer dizer, é uma desgraça, evidentemente, mas essa situação extrema, tá certo? Nos mostra o quanto é importante na nossa conquista da linguagem a mediação afetiva. Quer dizer, alguém que gosta de você e se preocupa em te dar os meios de comunicação. Não é isso? Eu me lembro quando eu era pequenininho, né? Uma vez, aliás, eu não lembro, é a minha tia que conta isto, que contava isto. Eu não lembro da cena. Eu era pequenininho, uma vez ela disse que chegou em casa e ouviu uma risada que vinha do quarto. Estava eu, meu pai e meu irmão ali no quarto, rindo que nem os loucos. Daí minha tia perguntou para minha mãe, o que o Luiz está fazendo aí com as crianças, né? Não, ele está ensinando para eles todos os palavrões. Né? Nós achamos aquilo maravilhoso. Então ampliou tremendamente o nosso vocabulário e facilitou a nossa relação com os demais meninos. Porque menino fala palavrão pra caramba. E se você fica no meio daquela conversa, você não está entendendo o que eles estão falando, você fica meio atemorizado. Então, saber os palavrões todos era nos dar um instrumento para que nós nos orientássemos no ambiente infantil. Está entendendo? Uma alta contribuição à nossa cultura. Né? Então, agora, tem pessoa que ninguém se preocupou sequer de ensinar os palavrões para ele. Claro que meu pai não ensinava só os palavrões. Né? Então, quer dizer que a sua participação no ambiente ela vai sendo ampliada por meio de uma série de outras relações que você tem. Quer dizer, uma relação abre, te dá a chave para uma outra relação. Isso pode ser uma relação humana, te dá acesso a uma relação com o ambiente físico. A relação com o ambiente físico te dá acesso a outra relação humana e assim por diante. Não é isso? Muito bem. Mas, a cada etapa da sua vida, a cada dia da sua vida, você pode conceber que você tem um universo de referências. Coisas que você sabe e com as quais você conta para você se orientar na vida diária. Por exemplo, você pode perguntar assim, qual é o domínio que eu tenho do espaço em torno? Quer dizer, até onde eu sei ir na minha cidade sem me perder e sem ter que perguntar. Note bem, ninguém conhece uma cidade inteira, nem motorista de táxi. Até motorista de táxi que percorre o tempo todo, às vezes ele tem que parar e perguntar. Ou seja, a relação dele com o espaço em torno volta a ser mediada por uma relação humana. E essa relação humana é determinada por quê? Por um código de normas de polidez que as pessoas geralmente obedecem. O motorista perguntar, meu amigo, onde fica a rua tal? O sujeito responder, vai lamber sabão. Como é que você faz? E se ninguém quiser te responder? Como é que você faz? Então, note bem. A sua mobilidade no espaço urbano depende de um código que não tem nada a ver com o espaço urbano. As normas de polidez não são espaciais. Não é isso? Elas são, vamos dizer, um código, uma hierarquia de valores atribuídos à conduta humana.
Mais ainda, se fosse só um código, tá certo? Seria uma imposição externa, mas não é um código. Esse código está internalizado, quer dizer, as pessoas elas já reagem assim porque elas gostam de reagir assim. Não é isso? Então, eu reparei que em alguns lugares as pessoas, por exemplo, se você pede uma informação, as pessoas reagem de maneira diferente. Por exemplo, né, quando estava na Bahia, eu acho que a baiana, não sei se é assim, mas na época era, nos anos 80, né? Eu achei o baiano o povo mais educado do Brasil, porque você perguntava para os outros, onde fica tal coisa? Dizia, eu vou lá com você. Né? Isso em São Paulo nunca acontecia, porque São Paulo era todo mundo nervoso, todo mundo com pressa. Não é isso? Aliás, o carioca diz que o paulista só dá uma informação errada. Né? O paulistano só dá informação errada. Deve ser verdade. Tanto que no Rio, né, você fala, onde fica tal lugar? Diz, assim, assim, assim. Não é dica de paulista, não. Né? Quer dizer, eu estou falando um negócio confiável. Mas, na Bahia, as pessoas te acompanhavam até o lugar. Então, você vê que num desses lugares, a sua relação com o espaço fica muito facilitada. Por um fator que não tem nada a ver com o espaço. Quer dizer, como se fossem dois códigos. Do lado você tem o mapa da cidade, do outro lado você tem um código de conduta com o qual você conta. Ou seja, você se orienta melhor num desses códigos do que no outro. Se você soubesse, né, conhecesse o mapa da cidade melhor do que você conhece as expectativas de reação humana, você não ia precisar perguntar nada para ninguém. Não é isso? Então, a cada momento nós temos um sistema, um conjunto, pelo menos um conjunto, não pode ser caótico, não formar sistema nenhum, mas é um conjunto de sistemas de referência. Referências espaciais, temporais, linguísticas, afetivas, etc, etc. Não é isso? Muito bem. Em que medida esse conjunto pode ser determinado pelo ambiente? De que medida nenhuma. Porque o ambiente pode te dar essas referências, mas ele não pode determinar se você vai aprendê-las ou não. Você dá a mesma referência para um grupo de 10 pessoas, né? Que vai do QI, vamos dizer, de QI 75 até 140. Eles não vão aprender a mesma coisa. Então, quer dizer, o seu conjunto de referências não é determinado pelo ambiente de maneira alguma. Ele é fornecido pelo ambiente, mas você seleciona de acordo com a sua capacidade inata. Capacidade que o ambiente pode ter facilitado para aumentar um pouquinho, ou para diminuir um pouquinho, mas realmente a pessoa não muda muito de QI, tá certo? Então, vamos dizer, este conjunto de referências determina a sua possibilidade de ação e aprendizado, as suas possibilidades de ação e de aprendizado, e ao mesmo tempo ele é o que limita essas possibilidades. Então, toda a educação consiste em dar ao indivíduo possibilidades de ampliar esse quadro de referência. Não só de ampliá-lo, mas de adquirir um domínio maior, ou seja, uma consciência maior da unidade e coerência interna desses vários sistemas. Ao ponto de tornar o indivíduo, se possível, capaz de expressar tudo isso em palavras. Não quantitativamente, não todos os elementos, tá certo? Mas capaz de dizer a si mesmo quais são os códigos nos quais ele tem baseado as suas ações, a sua conduta, as suas reações, etc, etc, etc. Então, faça essa pergunta para você mesmo. Você tem consciência desses códigos e de qual a fonte deles, de onde eles provieram? Onde que você aprendeu a reagir assim? Por exemplo, os seus códigos de simpatia e antipatia. Quais as pessoas de que você deve se aproximar ou quais não deve? Da onde você absorveu isso aí? Você não nasceu assim, certamente. Tá certo? Você não pode ter nascido com a preferência por determinados grupos, porque você não conhecia esses grupos. Não é isso? Então, este
É um dado que é absorvido do ambiente. Né? Por exemplo, eu me lembro que na minha casa a gente não tinha nenhum preconceito contra preto, porque a casa via cheia de preto. Né? A minha tia lá era a comadre do Ademar Ferreira da Silva, aquele sujeito que foi campeão de salto triplo, que era preto, e a família do Ademar estava sempre lá. Mas a gente tinha preconceito contra italiano. Por quê? Porque minha tia era getulista roxa, era eleitora do PTB, e quando acabou o governo Vargas, ela rasgou o título de eleitor dela e nunca mais votou. E o Vargas, o negócio estava associado com a coisa da guerra, a guerra aqui contra o italiano, então o italiano não prestava. Né? E eu lembro que eu levei isso também, guardava isso na minha cabeça. Então, encontrava lá um carcamano na escola, eu já olhava com uma certa desconfiança. Não, esse aí é ladrão, esse aí não... Né? Eu não... É uma coisa que não tem fundamento, evidentemente, mas que era um dado da minha formação. Então, eu sei esse dado de onde veio, eu sei por que ele existe, eu sei qual é a origem histórica, sociológica dele, e eu sei o impacto que ele teve sobre mim, então eu posso controlar mais ou menos isso. Tá certo? Mas e se você não sabe de onde as coisas vieram? Que condição tem você de julgar aquilo? Não? Então, você veja, para você conseguir ampliar o seu domínio do espaço, você precisa se apoiar na ajuda que você recebe da família, e cada vez que eles te levam num lugar, você vai ter que receber dois benefícios. O primeiro é que eles te levaram. Por exemplo, mãe, eu quero ir lá comprar um sorvete na esquina. A mãe te leva lá e compra um sorvete. Né? O primeiro benefício é que ela te levou lá, mas o segundo é que você aprendeu o caminho. Não é isso? E se você não aprender? No dia seguinte, tua mãe tem que levar de novo, e de novo, e de novo, e de novo, e de novo. Então você só tira o primeiro benefício passivo, mas você não incorpora aquilo. Né? Isto que eu estou dizendo se aplica a uma infinidade de domínios. Em tudo é assim. Então você vai incorporando, né, aquelas relações que a tua mãe, teu pai, tua família te foi abrindo e que se tornam suas. A primeira vez é sua mãe que está levando, a segunda vez é você que está indo. Veja a diferença enorme que isso faz. Quer dizer, aumentou a sua possibilidade de ação. Não é isso?
Chegamos a mais um final de uma aula, de um vídeo. Espero que tenham gostado. Quem não se inscreveu ainda, se inscreva, compartilhe, comente. Ajude o nosso canal, apoie, seja membro. E ajude o nosso canal a chegar a cada dia a mais brasileiros que precisam muito do conhecimento do professor Olavo de Carvalho. Então é isso aí, fique com Deus, até o próximo. Valeu! Então é isso aí, pessoal, que é o nosso canal, que são alguns livros que eu já li. A maioria foi doação, mas alguns eu adquiri, professor Olavo de Carvalho. Alguns livros se perderam aí que eu emprestei, professor Alexandre Costa, a Bíblia Sagrada. 10 lições sobre Karl Marx. Indico a não ler esse livro, que é muito ruim mesmo. Alguns pensadores aqui que realmente, como o professor Olavo de Carvalho disse, não são pensadores. Valeu, tamo junto aí. Apoie nosso canal, seja membro.